Amém, meus amados? Então vamos, com a ajuda do Senhor, agradeço a paciência dos meus irmãos, de podermos usar mais esse pequeno tempo, né? Aproveitando assim esse tempo que o Senhor tem nos dado. E aí agora nós vamos avançar um pouco mais, e nesse período agora, eu gostaria de demonstrar pela palavra aqueles elementos que se fazem necessário na caminhada cristã para a maturidade. Nós vimos falando até aqui dessa necessidade de maturidade, maturidade para a herança, né? Maturidade para o casamento, maturidade para o reino, não é? Maturidade para o serviço. Todas as questões relacionadas à casa de Deus demandam de nós maturidade. E aí nós voltamos a esse mesmo ponto, irmão. Sempre lembre-se disso. A maturidade é necessária porque o propósito de Deus, né, é expressar a sua própria natureza. Então, é essa natureza que nos faz pessoas, homens e mulheres, maduros diante do Senhor. Né? Então, aquela questão de huiostesia, nos elegeu e nos predestinou. Qual é o destino? Sermos maduros, filhos maduros, não filhos. Estava lembrando do texto que o nosso irmão nos trouxe ontem, né? Ontem pela manhã, o texto de João, e quando ele fala de filhinhos, a todo tempo ali é tequiná, 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 são filhos legítimos, mas são filhos imaturos. Né? E a vontade do Senhor é nos levar da condição de tecnon para a condição de ruiós, a condição de filhos maduros. É quando temos a condição de filhos maduros, é que cada vez mais amadurecidos, é óbvio, novamente falando, não precisamos pensar que vamos precisar ser super-homens e super-mulheres, não é disso que a gente está falando, é aquilo que o Senhor vai trabalhando em nós a cada dia, né? E na medida que vamos amadurecendo, na mesma medida nós vamos servindo, nós vamos tomando posse da herança, né? Caso vamos nos preparando para o casamento, etc, etc, etc. Existem outros pontos, o tempo, né, demandaria mais tempo, não é possível. Contudo, acho que essa base pode nos ajudar. Ainda gostaria de mencionar, antes de entrar agora nos elementos que nos conduzem à maturidade, eu gostaria de mencionar ainda algo relacionado à tipologia do Antigo Testamento. Falamos dos querubins que ficam em cima do propiciatório, né, nas suas extremidades, e que Deus fala debaixo das suas asas, ou seja, não em lugar de desequilíbrio, mas Deus fala de uma forma equilibrada. Isso deve nos chamar bastante atenção, porque nós temos que ter muito cuidado ao pronunciar a palavra de Deus, não é? Para que a gente não pronuncie nas extremidades, sempre num ponto de equilíbrio. Se eu vou falar, eu tenho que ter esse sentimento, né? Os irmãos que falam, têm que ter esse sentimento de que temos que falar com esse cuidado, tendo em vista que Deus fala no Filho, que é o seu ponto de equilíbrio. Né? Não posso falar para trazer discórdia na igreja, não posso falar para trazer princípios entende? De situações que levam os irmãos a dúvidas e a outras coisas. Sempre o falar de Deus está relacionado à sua edificação. Quando Deus fala, Deus edifica, irmãos. Quando Deus fala, Deus edifica. Não é? Às vezes a gente pode não entender no princípio alguma coisa, depois ele volta a nos falar, né? E tornou o anjo a falar comigo. O Senhor está sempre retornando, porque ele tem interesse nisso. Não é? Agora, que nós tenhamos o cuidado, né, de transmissão, porque às vezes você não está usando um púlpito, mas você está usando a boca. Não é? E usamos a boca muito mais do que o púlpito. E às vezes falamos coisas indevidas e que levam prejuízo ao corpo de Cristo. Nós temos que ter esse coração sempre de transmitir algo que vai gerar aumento na vida da igreja. Amém? Nós somos cooperadores, como Paulo fala, somos cooperadores. Então, quando falamos na nossa comunhão, seja na casa, se vamos tomar um café na casa do irmão, tudo que vamos falar, se estiver centrado em Cristo, não é? E se for para a glória de Deus, com todo esse cuidado, vai gerar edificação. Amém? Então, podemos lembrar também, já que fomos no Antigo Testamento, nosso irmão já nos lembrava ontem, da questão do candeeiro. Né? E o candeeiro tem algo interessante quando ele mostra a cana central, e disso que nós estamos falando, da necessidade de crescimento para que haja equilíbrio. E é exatamente essa cana central, lembra? Porque ele tinha 6 braços, 3 para um lado, 3 para o outro, e uma central. E essa cana central representa o Senhor, que é quem faz o equilíbrio de todo o corpo. Ele está nesse lugar de centralidade. A igreja, né, precisa ter a Cristo dessa forma.
E não só no sentido teológico, mas no sentido muito prático. Por exemplo, você tem entre os 12 apóstolos, pensa nos 6 braços, 3 para um lado, 3 para o outro, e um central fazendo o equilíbrio. Você tem dentre os discípulos, não é? Você tem, por exemplo, Mateus, me lembro aqui de Mateus, que era um cobrador de impostos, antes, né? E você também tem Simão aqui, que era quem lembra? Não o outro, um zelote. Você tem Simão o pescador, você tem o zelote. Sabe o que era um zelote? Era um guerrilheiro. Aquele moço ali, irmão, para ele estar ali, eu vou te contar um negócio. Só a graça de Deus mesmo, bem no meio, sabe, para trazer o equilíbrio. Ali tem 2 pessoas que poderiam se devorar. Obviamente não Mateus, mas Zelote, irmão. Zelote era doido, provavelmente, de passar a espada em Mateus se tivesse em outro contexto. Porque os zelotes, eles eram contra o sistema, entende? Que os oprimia na época. E Mateus era um publicano, ele cobrava impostos do povo. Então, certamente, em outra ocasião, esse Zelote e esse Mateus, eles não andariam juntos em espécie alguma. Mas glórias ao Senhor, irmão, que na igreja existe uma cana central que nos traz esse equilíbrio. O equilíbrio da comunhão está representado por essa cana central. A gente pode pensar diferente, entender algumas coisas diferentes, irmão, nada disso pode impedir a comunhão. Porque na igreja existe um ponto que nos equilibra. Esse ponto não é o teu pensamento e nem o meu. Não é se você está certo ou se eu estou errado. É Cristo o lugar de equilíbrio. Então, sempre Cristo é a haste central do propósito divino, do equilíbrio do corpo de Cristo. Por isso que temos que crescer em Cristo. Por isso que Cristo é a nossa cabeça. Crescer em tudo no cabeça. Por quê? Porque ele é a cana central. Se cresce em tudo nele, irmão, você começa a ver uma igreja equilibrada. Uma igreja que não está, um irmão não está, ele não está querendo falar alguma coisa, porque é uma novidade para ele. Ele já cresceu um pouco mais, ele sabe que as coisas não são assim. Ele sabe que o que ele falar pode trazer algum tipo de dano, que um comportamento equivocado pode trazer algum tipo de dano, e ele não está preocupado em falar, ele quer ver a igreja edificada. E se a igreja precisa ser edificada e eu preciso ficar calado para que isso aconteça, que eu esteja calado. Que passe o Senhor à minha frente e faça conforme a sua vontade. Que use outro irmão, que faça conforme tem que fazer. Não importa quem vai ser usado. O que importa é que, se de fato for usado, a igreja será edificada. Bendito seja o nome do Senhor. Então aqui está essa cana central. Irmãos, a comunhão, na medida que Cristo se houver espaço para Cristo na nossa existência, você vai ver que nós vamos provar de outro nível de comunhão. Por quê? Porque é a comunhão do Filho que nós participamos. E o Filho está nesse lugar de centralidade, que equilibra-nos. Nós só somos equilibrados em Cristo. Não é crente que é equilibrado, são as pessoas que estão encabeçadas por Cristo, que entendem isso. O governo de Cristo precisa estar sobre a minha vida, em tudo que eu faço, em tudo que eu falo, da maneira que eu ajo. Se isso estiver acontecendo, há uma oportunidade através da minha vida, da sua vida, da nossa vida, do Senhor trazer esse ponto e esse nível de equilíbrio. Então a comunhão enriquece, o equilíbrio enriquece, né? Às vezes você chega num lugar, eu estou falando aqui muito de falar, né? Acho que vocês não precisam disso, mas eu estou insistindo nisso. Mas às vezes tem 5 pessoas que querem, 5, 10, 15 que querem falar. Se Cristo não for o ponto de equilíbrio, provavelmente essas pessoas vão ter dificuldade. Se Cristo for o ponto de equilíbrio, é provável que ninguém fale. Porque um vai dar honra para o outro. Não fala você, não, eu não falo você. Não, é melhor o irmão falar. Não, fala o irmão, não, fala. É a honra que se dá ao outro, mesmo que se tenha encargo, sempre se tem um desejo de honrar o teu co-irmão. Não de fazer disputa, de falar primeiro ou de fazer primeiro. Cristo é o ponto de equilíbrio, irmãos, entende? Por isso que Deus está ministrando o seu Filho a nós. Por isso que o Espírito Santo trabalha o seu Filho em nós. Porque se Deus quer alguma coisa, então, precisa transmitir a nós o seu Filho. Vamos ver então, irmãos, alguns textos. Eu queria que meus irmãos acompanhassem comigo. Um texto até que o irmão Atamás citou ontem, 1 Pedro, capítulo 4. Gostaria que vocês acompanhassem comigo. Vamos entrar então em alguns pontos, de forma objetiva, irmão, porque não é possível entrar de forma tão detida, mas de forma objetiva, mas que, ao menos que possa nos dar uma pequena luz daquilo que nós estamos querendo mostrar. 1 Pedro, capítulo 4,
Perdão, capítulo 2, irmão. Perdão, capítulo 2. Primeira Pedro 2. Onde eu arrumei? É porque é 2:4. Eu fiz aqui, ó, troquei. Então, começamos a ver os elementos que nos fazem avançar na fé e na senda do crescimento. Até aqui tivemos vendo a necessidade de crescer por conta do propósito eterno de Deus, né? E por causa das demandas que o Senhor tem em seu coração na satisfação do seu propósito. Agora começamos a entrar nos pontos que de fato temos que estar com os nossos olhos fitos aí, né? Como aquele recém-nascido, novamente gerado, aquela criança que tudo que ela quer é leite, nós precisamos também ardentemente desejar dessa forma. Esses pontos são importantes para o nosso crescimento, amém? Por que é necessário citar? São pontos que os irmãos já conhecem, mas novamente, assim como nós partimos sempre o pão, irmão, nós temos que manter sempre fresco a memória aquilo que o Senhor fez por nós. Aí você sabe, não, a palavra de Deus, aí pode ser que vai ficando disperso, e daqui a pouco aquilo passa a não ter muito sentido, mas, irmão, a palavra de Deus é um dos elementos que Deus utiliza para edificar a sua casa. E aí, quando o nosso coração começa a entender isso, quando os nossos olhos começam a ver, o nosso coração se dobra. Agora eu quero mais da palavra de Deus. Agora eu não quero apenas ler um versículo e fazer uma oração. Eu quero ler as Escrituras, eu quero me envolver com isso. Se isso é que de fato me traz crescimento, se isso que de fato vai gerar glória para Cristo, aumento de Cristo e glória para Deus, é nisso que eu tenho que estar envolvido. Se eu não tenho nenhum sentimento, Senhor, me dê esse sentimento. Senhor, eu desejo, Senhor, eu quero, Senhor, eu preciso. São as orações que Deus resolve responder com muita velocidade, irmãos, com muita rapidez, porque são orações pontuais. Se você quer crescer na graça, no conhecimento, né, para ser alguém nas mãos de Deus, sabe, irmão, para a sua glória, e se você faz as orações específicas por causa desse sentimento, irmão, são as orações que Deus ouve muito rápido, porque esse é propósito dele antes de ser o nosso. Então, quando você ora, como o Senhor fala, né, que a sua vontade seja feita na terra, como ela é feita nos céus. Então, assim, eu não estou orando para receber um carro novo, uma casa nova, ou por um casamento. Eu não estou pensando em mim, eu estou pensando na vontade dele. E essa oração é respondida com muita rapidez, porque faz parte do propósito eterno de Deus. Nós estamos orando pela eternidade, daquilo que estava no coração de Deus antes que as coisas existissem. E nessas orações, elas são muito rapidamente respondidas. Então, aqui o primeiro texto que tem a ver, irmãos, com essa necessidade desses pontos, né, serem claros para nós, a fim de que a vereda siga em frente. O versículo 4 diz assim: e chegando-vos, o texto que nosso irmão leu ontem, podemos pegar o versículo 1, acho que a gente vai pegar um melhor contexto. Versículo 1 do capítulo 2, 1 Pedro. Deixando, pois, toda malícia e todo engano, fingimento, invejas e todas as murmurações, desejai afetuosamente. Devemos desejar afetuosamente não as coisas da malícia, né, irmãos, do engano, do fingimento, mas o que desejamos, o que devemos desejar afetuosamente. Como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado. Ou seja, provavelmente existe leite falsificado por aí. Não falsificado, para que por ele vades o quê? Crescendo. Então aqui você já observa que a palavra de Deus, mesmo como leite ou ainda como alimentos mais sólidos, é de extrema necessidade para que por ela a gente vá crescendo. Está vendo a orientação do apóstolo? Não precisa, irmãos, aqui você aprofundar nada, está muito claro para nós. Ele está dizendo que a gente deve deixar as coisas relacionadas a nós mesmos e todas essas questões negativas da carne e desejar. Ele não fala para brigar contra essas coisas, ele falou para deixar e desejar. Então, quando a gente começa a desejar aquilo que deve ser desejado diante de Deus, as coisas começam a ter resultado. Quando a gente começamos a nos envolver com a palavra do Senhor, irmão, a gente não vai querer mais essas coisas que são tão comuns em nós. Às vezes nós estamos brigando com o velho homem a fim de matar o velho homem que já morreu. Aí vamos ter que matar o velho homem para depois, então, me apresentar diante de Deus. Não, você não vai conseguir. Ele está falando para deixar, como Paulo fala, deixo as coisas que para trás ficam, sigo
para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação. Eu preciso ter um olhar fixo para Jesus, não é, irmão? Entendendo que Ele é a pessoa que envolve todas as qualidades nas quais eu estou querendo entrar e não consigo. Não é brigando com o assunto, não é tratando. A forma de tratar as questões pecaminosas, irmão, elas estão relacionadas ao teu olhar diante de Deus. Você não vai conseguir, irmão, resolver problemas, como o irmão Atmani certa vez citou, pode ser que alguém aqui tenha ouvido. Ele dizia que se estivesse atravessando um rio, se ele estivesse atravessando um rio e se estivesse cheio de pedras na frente, né, ele faz uma pergunta: o que a gente vai fazer para passar com a nossa, né, sobre essas pedras? Como fazer? Não, a gente pula dentro do rio e tira essa pedra. Você vai tirar uma pedra do rio desse tamanho? Às vezes nós achamos que as nossas pedras são pequenas, mas não são pequenas não, irmão, são grandes. São grandes. E a gente não consegue navegar porque as pedras estão interrompendo o processo. E ele faz uma colocação, irmão, que eu nunca mais esqueci. Achei perfeita essa colocação. Ele falou: irmão, o que a gente vai fazer? Vamos descer e tirar as pedras do fundo ou vamos deixar elevar o nível da água? É deixar elevar o nível da água. Se o nível da água subir, se o nível da graça subir na nossa vida, cadê as pedras, irmão? Vão para baixo. E a gente vai passar em segurança. Então, muitas vezes a gente está mexendo com pedra, ou seja, está mexendo com a coisa errada. Então, é disso que ele está falando. Mas eu quero seguir aqui, porque ele vai mostrar algo aqui importante. Ele segue dizendo, versículo crescendo, versículo 3. Se é que já provaste que o Senhor é benigno. Versículo 4. E chegando-vos para ele, a pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, que é ele mesmo. Né? Aí ele agora vai transferir o assunto de pedra para nós. Ele vai dizer: vós também, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual, sacerdócio santo, para oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Quando ele fala assim, vós também sois edificados, esse processo de edificação é o processo de maturidade. Mas olha, irmão, para o nível de maturidade, para o crescimento em maturidade, é necessário chegar para ele. O texto fala assim: chegando-vos para ele, você pode juntar aqui, ó, sois edificados. O primeiro aspecto, irmão, é aquilo que nós começamos aqui pela manhã. É o aspecto das regiões celestiais. O primeiro aspecto é que a igreja deva estar envolvida. E aqui, irmão, nós temos extrema dificuldade. Não são meus irmãos daqui, não. Isso em qualquer lugar você observa sempre a mesma coisa. Nós temos, por exemplo, nós temos 2 ouvidos, uma boca só. Parece-me que é para ouvir mais do que falar. A gente fala, a gente faz, a gente põe as mãos, a gente fica suado, a gente corre para lá, corre para cá. Mas, irmãos, está na presença do Rei, está aos pés do Senhor, não só como indivíduo, mas coletivamente, é uma grande dificuldade que nós temos. E o crescimento, irmão, não começa em nenhum outro lugar. O crescimento começa na presença dEle. Por isso que Ele nos colocou em regiões celestiais. Por isso que Ele aqui está dizendo, chegando-vos para Ele. Não é fazendo algumas coisas. Chegando-vos para Ele, a pedra que foi reprovada pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Chegando-vos para Ele, a pedra viva, sois o quê? Então como é que vamos amadurecer, irmãos? Sem a presença dEle. Sem cultivarmos a presença dEle. Quanto tempo, irmãos, de maneira prática, nós temos tempo diante do nosso Senhor. Irmão, não há crescimento da natureza divina. Não há como participarmos da natureza divina. O que é participar, como Pedro fala, da natureza divina? O que deva ser participar? É estar junto, é estar perto. Sabe, irmão? É estar com os olhos voltados para aquilo. O nosso espírito precisa, se de fato queremos crescer na graça, no conhecimento do Filho de Deus, irmão, a nossa vida precisa estar próxima dele. Ele está impartindo conosco a sua natureza. Está falando de relacionamento. Se não há relacionamento, irmão, com Deus, irmão, fica difícil numa localidade, um irmão, uma irmã, uma família, uma igreja ter crescimento adequado. Porque diante dele nós somos o quê? Edificados. Então nós temos o tempo para a família, nós conseguimos o tempo para o entretenimento, nós conseguimos o tempo para dar uma volta, nós conseguimos um tempo para o trabalho, nós conseguimos tempo de coisas legítimas, irmão. Não é ilegítimo o teu trabalho, a tua família, etc, etc.
Mas, irmão, tudo isso existe por causa do propósito de Deus. O propósito de Deus não é a minha família, é a família dele, a qual a minha está inserida. O propósito dele, às vezes, tem pessoas que entram em extremo. Vou cuidar da minha família, minha família, minha família, minha família. Não, irmão, tem que cuidar da sua família. Lembra dos pares? Lembra dos pares que nós acabamos de falar? É a mesma coisa, a gente sempre está desequilibrado. Precisamos de equilíbrio. E esse equilíbrio é Cristo. E nós só conseguimos esse equilíbrio na presença dele. Por isso ele diz, chegando-vos para ele. Irmão, você pode chegar numa reunião e não ser edificado. Irmão, você pode chegar à sua própria Bíblia e ler, não entender nada e não ser edificado. Irmãos, tem assunto que às vezes nós lemos na Bíblia e são assuntos controversos, com o pensamento de outros irmãos, nós arrumamos até confusão. Não só não somos edificados, como arrumamos ainda problema. O que o Senhor quer falar conosco nesse primeiro aspecto da vereda, de onde se inicia a caminhada rumo à chamada perfeição ou à maturidade? Como é que podemos chegar diante de Deus como filhos maduros? Você pode chegar à reunião, não, uma reunião, mas você pode chegar à reunião e não ser edificado. Porque aqui não diz reunião, diz chegando para ele. Você pode estar lavando a sua louça lá e está na presença dele, chegou. Você pode estar no seu trabalho, irmão, pode estar na sua marcenaria, na presença do rei, chegou. Né? Você pode estar fazendo uma viagem, está na presença. Eu gosto de viajar, eu não sei porquê, mas toda vez que eu ando de. É melhor nem comentar isso, não vou voltar a andar de ônibus, né? Porque depois que as coisas melhoraram um pouco, a gente tem andado de avião, aí anda de ônibus. Coisa boa meditar, você vai vendo passando aquelas paisagens, Senhor, como o Senhor é bom. Tá? Irmão, a gente precisa cultivar isso, não temos igreja, não teremos igreja forte, ou o que você queira dizer, ou igreja que prevaleça, ou que amadureça, se ela não anda, se ela não cultiva a presença do Rei. Deus está comunicando a gente, não são palavras, é uma natureza. E essa natureza só é impartida a partir do relacionamento. Precisa haver entre nós relacionamento individual com Deus, precisa haver relacionamento familiar e congregacional. Amém, meus amados? É apenas algo que vocês já conhecem. Mas como é necessário, irmão? Se a gente não tiver essa prática, a gente não consegue. Não consegue. É a prática das regiões celestiais. É o primeiro importante ponto que nós temos que ter em mente e ter em conta. Uma igreja que não está na presença do rei, irmão, que não busca a presença do rei, é uma igreja que vai ter sérias dificuldades. Porque de onde vem o discernimento? De onde vem a direção? De onde vem a orientação? Tudo Deus não comunica no Espírito, mas se não há prática da piedade, como Deus pode me comunicar alguma coisa? E se comunica, como eu posso entender? Como eu posso entender a voz de Deus, irmão? Então o Senhor nos chama para esse primeiro quesito. Na vereda do crescimento, a gente precisa estar na presença do Rei. Não há crescimento adequado se não estamos na presença do Rei. Amém? Lembra que eu falei para os meus irmãos em Efésios, capítulo 5, não começa. A gente quer fazer as coisas. Alguém em algum lugar colocou na nossa cabeça que a gente precisa fazer as coisas. E a gente quer fazer. Mas a gente começa lá no capítulo 5, lá no final. Mas a gente precisa dar os passos para trás e entender que primeiro não começa fazendo, começa descansando na presença de Deus. E é nesse lugar que Ele ordena a vida, que Ele ordena a bênção. É nesse lugar que Ele te capacita a ser o que você não consegue ser, o que eu não consigo ser. Pensa comigo, a gente não tem um monte de coisa que a gente gostaria de ser e não consegue ser na vida cristã? Não tem coisa que a gente já, puxa, irmão, já poderia estar mais avançado, não cheguei lá, ainda poderia. Todos nós, irmão, provavelmente, começando por mim, todos nós estamos atrasados na carreira. Já era para a gente estar à frente há muito tempo, mas está com a cabeça no fazer. Não, preciso fazer como se fizesse alguma coisa, está justificado diante de Deus. Aí você lê aquele texto lá de Mateus 5, Mateus 7, fala assim, em teu nome não fizemos. Fala, não conheço vocês. Conhecer é relacionamento. Deus repartir o coração dele é com seus amigos. Quem são seus amigos? Não chamo vocês mais de servo, o Senhor falou. Não chamo vocês, porque o servo não conhece as coisas. Eu tenho revelado a vocês, eu tenho mostrado a vocês. Vou chamar vocês de amigos, hein? Vocês andam comigo.
Irmão, como Deus deseja amigos. Não nesses dias, em toda a história. Deus deseja amigos. E se queremos realmente crescer, precisamos desse caminho de volta, sabe? Tirar as mãos e voltarmos para o Senhor. E nesse lugar onde nós nos voltamos para Ele, irmão, nós somos muito efetivos, somos muito frutíferos. Pode parecer um lugar bem passivo, não é não. É muito ativo, mas em Deus. Num trabalho que você está fazendo que depois você vai ser recompensado. Porque se fizer um trabalho, apenas por ser trabalho, achar que Deus vai receber o trabalho, pode ser que isso seja madeira, feno e palha, e isso vai queimar um dia. Mas na presença dele, irmãos, é ouro, prata e pedras preciosas. Amém? Esse é o primeiro quesito. Vamos ver o segundo. Eu gostaria de chamar meus irmãos aqui. Eu vou fazer uma menção do Salmo 19, o segundo ponto da senda, ou seja, da vereda do crescimento da vida cristã, está relacionado à palavra de Deus. Já vem mencionando isso. Não tem, se a gente vai fazer uma lista, não tem como deixar a palavra do Senhor de fora. O Salmo 160, o Salmo 119, versículo 160, ele diz assim: a suma das tuas palavras, a soma das tuas palavras é a verdade. Novamente o assunto do alités, da verdade. Olha aqui, a verdade de Deus, a soma das palavras de Deus é a verdade. Então, o que é a verdade? A verdade é toda a palavra de Deus. A palavra de Deus é a verdade para nós. A palavra de Deus é aquilo que nos equilibra nesse ponto do que nós chamamos de verdade. Eu falei para os irmãos há pouco, é como aquela balança que nós precisamos ser equilibrados. Então, nós nunca teremos um equilíbrio claro, né, e um crescimento adequado se nos falta esse aspecto. Por isso que Deus deseja comunicar-nos a sua palavra. A palavra nos leva ao equilíbrio, porque a palavra é a verdade, e o salmista diz que ela não é só a verdade é a soma de todas as palavras. E daqui a pouco você começa a ouvir alguém dizer que no meio da palavra tem palha, como o irmão falou ontem, é a planta que o Pai Celestial não plantou, vai ser arrancada, porque isso não faz sentido. Toda a palavra de Deus é divinamente inspirada. É nisso que nós estamos, é nisso que defendemos. Se você começa a falar que aqui tem palha, ali tem, daqui a pouco você fala, mas isso aqui eu quero, aquilo ali eu já não quero, né? Porque é palha que vai tratar com a sua alma, te levar para a cruz. Não, isso aqui é palha. Não, irmão. Toda a palavra de Deus, a soma das tuas palavras é a verdade. O que é a verdade daquilo que Deus está edificando em nós? Toda a palavra de Deus. Aquilo que Paulo fala quando esteve em Mileto, pediu para chamar os anciãos de Éfeso, no capítulo 20 ali de Atos, né? Ele fala que nunca deixou de anunciar. Ele falou, estou limpo, eu estou livre, eu estou limpo do sangue de vocês. Ele usa uma expressão lá do Atalaia do Antigo Testamento. Porque o Atalaia, se olhasse, observasse o inimigo chegando e não avisasse, e se o povo fosse surpreendido pelo inimigo, o Atalaia respondia pelo sangue do povo. E o contrário também era verdadeiro. Então ele tinha que anunciar. E Paulo fala, eu estou livre, eu estou limpo do sangue de vocês, porque eu nunca vos deixei de anunciar todo o conselho de Deus. Esse é o apóstolo Paulo, hein? Inspirado por Deus. A igreja precisa receber o depósito de Deus, precisa receber o mistério do Evangelho, precisa receber a palavra de Deus, isso da forma mais equilibrada, porque é a palavra que traz o equilíbrio. O alités é a palavra que traz, e a igreja tem que estar aberta para ouvir a palavra. E os ministrantes dessa palavra precisam ministrar essa palavra. Não podem ser coisas, irmão. A igreja não está aqui reunida para ouvir coisas. Meus irmãos estão sentados com muita paciência, onde nós estamos aqui em pé falando, mas temos que nos manter nas Escrituras, no Espírito, na palavra. Os irmãos não estão perdendo tempo sentado para ouvir coisas. A igreja não é para ouvir coisas, irmãos. A igreja é para ouvir a palavra de Deus. E a soma da sua palavra é o quê? A verdade. Quando entra a verdade pela soma da palavra, entra o equilíbrio. Agora você começa a ver uma igreja equilibrada. Por quê? Porque ela recebe a palavra de Deus. Bendito seja o Senhor. Você tem outro texto, por exemplo, como o de epignose, que nós estávamos compartilhando com os irmãos aqui, com os varões, na quinta-feira. O Senhor fala que quer que não só que os homens sejam salvos, mas que cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Um novo par. Deus quer só que os homens sejam salvos? Deus quer só que a gente tenha conhecimento da verdade? Não. Deus quer que os homens sejam salvos e cheguem ao pleno.
E a palavra conhecimento é gnosco. E é só que essa palavra aqui é muito grande, é epignosis, a palavra traduzida aqui, pleno conhecimento. E você vai observar que na gramática grega, isso foi uma coisa muito bem observada pelo irmão Gino, existe uma forma de uma pirâmide colocada para você colocar as preposições. Os irmãos vão entender isso muito facilmente. A intenção aqui não é ensinar o grego, nem demonstrar o grego, mas mostrar que tem significado, porque o Espírito Santo ele inspirou em grego e não em português. Então tem muito significado. Como aquilo que nós acabamos de falar, shekad e shaked. Ele está utilizando uma estrutura gramatical para falar com Jeremias. E aí você tem uma pirâmide, e no alto dessa pirâmide você tem a preposição epi, ou seja, sobre, é a nossa preposição sobre. Embaixo você tem hipo, embaixo da pirâmide. Em direção ao centro da pirâmide é a preposição eis, eis. E da pirâmide, aí do centro da pirâmide para fora é ek, onde nasce a palavra igreja, ek, eclesia, ek, kalem, onde nasce os chamados para fora. Então essa palavra que Paulo usa para Timóteo, dizendo que isso é bom e agradável a Deus, que quer que todos os homens sejam salvos. Paulo aqui não está entrando no assunto do hipercalvinismo, se Deus escolheu para lá ou escolheu para cá. Não, Deus quer que os homens sejam salvos. E cheguem também ao pleno conhecimento da verdade. E essa palavra pleno conhecimento é epignose. Epi, que quer dizer sobre, e gnose, que quer dizer conhecimento. Então fala de conhecimento de cima, não só um conhecimento intelectual, mas também empírico, um conhecimento relacional. E o que me chama a atenção de tudo isso não é essa estrutura gramatical, é a própria figura da pirâmide. Porque imagina se tem aqui uma pirâmide, você sabe que ela tem lados assim, não é? Se você está de um lado aqui, imagina que tivesse uma pirâmide bem aqui no meio. Eu estou desse lado aqui. Meus irmãos estão vendo um lado da pirâmide, correto? Eu estou vendo o outro, correto? Vocês estão vendo o meu lado? Não, porque a face dela está virada para cá. Eu também não estou vendo o lado de vocês. E os que estão para lá também não estão vendo daqueles que estão para cá, e vice-versa. Ou seja, se nós estivermos na base da pirâmide, ou seja, na posição hipo, embaixo de, né? A preposição hipo do grego é embaixo, bem embaixo da pirâmide. Se estivermos em torno da pirâmide, nós só conseguimos ver lados, não conseguimos ver o todo. Por que Deus fala de epi? Porque quando você vai subindo na graça e no conhecimento, você chega numa medida onde em cima da pirâmide você consegue ver todos os lados. Entende? Ou seja, que à medida que o Senhor vai transmitindo a sua palavra a nós, nesse chamado pleno conhecimento, não só a palavra no sentido intelectual, mas a palavra no sentido mais prático, porque Ele não dá a palavra para a gente ficar com a palavra na cabeça. A palavra é para ter uma ação prática na nossa vida. E na medida que você vai ascensionando nessa experiência, até você chega num ponto de cima, onde você consegue ver todos os lados da pirâmide. É isso que nos leva à maturidade. Quando a gente é imaturo, a gente só vê um lado. E a gente briga com outro irmão que está vendo o outro lado da mesma pirâmide. Às vezes estamos vendo dois lados do mesmo assunto, e os dois assuntos podem convergir para a mesma verdade. Mas eu não tenho experiência suficiente nem maturidade para lidar com isso. Então, acho que o meu lado da pirâmide é o único lado que existe. É isso que a igreja faz, irmão. A igreja se divide na sua história por causa disso, por causa de lados. Eu ouvi isso aqui. Não, mas tem esse lado aqui. Ah, não, mas esse lado eu não aceito. No dia que a gente começa a crescer e começa a ver isso de cima, você vai ver que todos os lados, muitas vezes, nesse caso específico, eles são importantes. Então, à medida que o Senhor vai te fazendo crescer, Ele fala assim, puxa, os irmãos, as pessoas do mundo precisam ser salvas. A gente não pode só ficar reunidos aqui, nós temos que falar do amor do Senhor lá fora. Porque não é só para chegar no pleno conhecimento. Tem que chegar no pleno conhecimento aqueles que nasceram de novo, ou seja, precisa ser levado o Evangelho para aqueles que precisam nascer de novo, a fim de que esses agora precisam de uma segunda ação. Qual é a ação? A ação de crescer no pleno conhecimento. Está vendo um novo par em um novo equilíbrio? Tem igrejas, por exemplo, que só evangelizam. Os irmãos têm encargo pesado em evangelizar e evangelizam mesmo. Já tem outras igrejas que não evangelizam absolutamente zero, nada, nada, nada. O assunto dos irmãos é estudar a Bíblia. Mas a igreja, quando vai crescendo na graça e no conhecimento do Senhor, ele vai vendo que existe mais de um lado. Eu preciso, sim, crescer no conhecimento e na graça. E também preciso
né? Precisamos, como igreja, né? Falar do amor de Cristo para aqueles que precisam chegar, porque o Senhor fala, isso é bom e agradável a Deus, que quer que os homens sejam salvos. Deus não quer só que a gente fique entre a gente, Deus quer que os homens também sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento. Então, novamente, se estabelece um par aqui e uma nova verdade. Então, a palavra, irmãos, ela é fundamental para nos fazer crescer nessa graça, nesse conhecimento e nos gerar esse equilíbrio. O que nós precisamos, irmão? Evangelizar ou ouvir a palavra? Os dois. Amém? Acho que pelo menos isso vocês entenderam, deu para pegar, né, irmão? Se não entenderam mais nada, tá bom. Precisamos dos dois. Isso já demonstra um ponto de equilíbrio no nosso entendimento. Precisamos das duas coisas. Amém? Bendito seja o Senhor. Você tem muitos padres, por exemplo, você tem... Quem governa a igreja, irmão? É o Espírito Santo ou os presbíteros? Hein? O Espírito Santo. E os presbíteros? Hã? Mas é o Espírito Santo ou os presbíteros? Fala, irmão. Ninguém quer falar, não. Pode falar, irmão, senão eu vou chamar por nome. É o Espírito Santo ou presbíteros? Quem falou? Essa irmã está correta? Sim ou não? É isso, irmão. Não, irmão, não obedeça a homem. Já ouvi isso, irmão. A gente entra por extremo, porque Deus usa homens. Tem os exageros? Claro que sabemos que tem. Agora, cuidado com os exageros de não te levar para aquele extremo. Quem estabelece presbíteros? O Espírito Santo ou a igreja? Agora vocês vão ficar nesse negócio de dois, né? Vocês pegaram o negócio, né? Que diz lá, rogai por vós e pelo rebanho de Deus, Paulo fala aos anciãos de época, rogai por vós e pelo rebanho de Deus, o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos. Quem constitui bispos? Os bispos são os mesmos, episcópos, né? Episcópos são os mesmos presbíteros. Quem constitui bispos? Por esse texto, o Espírito Santo. E por que os irmãos põem a mão em cima? Por causa da participação necessária que existe. Então, Paulo, a orientação de Paulo é que é o Espírito que constitui. E quando o Espírito constitui, há uma clareza na congregação, há uma clareza de testemunha entre os irmãos, e os irmãos apenas impõem as mãos em obediência ao que o Espírito Santo já fez. Ele fala, não, irmão, não precisa de bispo, não precisa, irmão. Cada vez as coisas estão mais confusas, porque falta maturidade. Mínima, falta maturidade. Então, um puxa para um lado, outro puxa para o outro. Não, aqui não, irmão, negócio de homem, a gente não aceita homem, irmão. São esses homens que você não aceita, são esses homens que Deus usa. Então, cuidado com esse assunto. O que não é de Cristo é que a gente não aceita. Mas Deus pode usar quem Ele quiser, irmão, até uma criança. E se você for sensível, você vai ver que a criança está sendo usada para te falar algo. Se você não for sensível, não vai entender nada. E por isso a necessidade de nós estarmos voltados para Ele, para ter esses níveis de percepção e de crescimento espiritual. Amém? Então, vamos mais a um ponto, se falando aqui, estamos mencionando a questão da palavra, né? Paulo também fala em Timóteo, capítulo 2, ele fala, o que de mim ouvistes, Paulo fala assim em Timóteo, Paulo fala para Timóteo, fala assim, Timóteo, filho meu, fortifica-te na graça que há em Cristo. Eu preciso ser direto aqui, porque senão a gente não vai terminar o tempo. Fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. 2 Timóteo 2,1, tá, irmãos? Fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E aquilo que de mim ouviste diante de muitas testemunhas, confie a homens fiéis e que sejam idôneos também para ensinar a outros. Então, o que Paulo está dizendo? Que existe uma sangria, irmão. A história da igreja, ela está marcada por essa sangria, onde a palavra, o depósito de Deus, a economia divina nunca foi deixada por esses irmãos sérios. E Deus precisa da gente com esse nível de seriedade para receber a palavra e transmitir para a geração futura. Porque se parar em nós, a geração futura fica sem a palavra. Se ficar sem a palavra, irmãos, entram os ídolos. Lembra lá com Josué? Nasceu toda uma geração que não, os pais morreram e nasceu uma geração que não conhecia o Senhor. E toda aquela geração foram após a Baalins, foram após os ídolos. Nós não temos só a responsabilidade de receber a palavra para crescer
na palavra. Nós temos a responsabilidade de receber a palavra, guardar, reter e expressar. Porque a geração seguinte não pode ficar sem o testemunho. E se ficar sem a palavra, vai ficar sem o testemunho. Então, esse segundo importante aspecto para o crescimento cristão, irmão, nós não podemos abrir mão da palavra do Senhor. Nós precisamos ouvir o que o Senhor tem a nos dizer. É no que Ele fala, é no que crescemos. Amém? Nesse primeiro aspecto, nos achegar a Ele. Quando Moisés se achega a Ele, fica 6 dias no monte, e no 7º, né? Moisés chega no 6, no final de si mesmo, representado o 6, o número do homem, e no 7º, o Senhor, a partir do 6º dia, o Senhor então agora começa a falar com ele. Então, quando nos achegamos juntos à presença do nosso Deus, o segundo aspecto agora é ouvir o que Ele precisa nos dizer. Muitas vezes nos achegamos para pedir coisa, muitas vezes Ele precisa ministrar o nosso coração, para nos apontar o caminho, para nos mostrar o modelo, para nos falar de que forma funciona isso e aquilo. A palavra de Deus, então, é fundamental. Amém, meus amados? Então, devemos amar a palavra, irmãos. Esse assunto de palavra, isso que que os apóstolos disseram no capítulo 6 de Atos, mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Separaram lá os diáconos, os varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo, para cuidar das mesas, lá dos órfãos, da viúva, mas nós... Eles tinham esse encargo, eles não podiam deixar o encargo da palavra. Perseveraremos na palavra. Não. Na oração e no ministério da palavra. Novo par. Está vendo? Toda hora você vai encontrar isso. Então, o que é mais importante, irmão? Orar? Estar na presença de Deus ou ler as Escrituras? Ler as Escrituras? As duas coisas. Sempre as duas coisas. Então, imagina se você abre as Escrituras com esses dois princípios no seu coração. Você começou amanhã bem cedinho, você abre as Escrituras, fala, meu Senhor. E você invoca Ele, você começa a olhar para essas letras que falam dEle, que demonstram a Ele, irmão, imediatamente o seu coração enche. Imediatamente. Você não vai lá, não, eu preciso ler esses 3 capítulos, que eu falei que eu ia ler 3 capítulos todo dia, então eu preciso ler logo para eu ficar livre disso. Não, irmão. Você debruça sobre aquele ponto que o Senhor te chamou a atenção e você começa a orar. Vocês estão anotando alguns textos aí. Vocês não podem ficar com as minhas palavras, vocês têm que ser berianos. Vocês têm que voltar nesses textos e ir para diante do Senhor. E em oração, Senhor, como é isso? Senhor, me ajuda. Irmão, você acha que Ele não vai fazer isso, irmão? Se Ele é o maior interessado nisso? E você começa a perceber edificação. Você começa a perceber graça. Você vê que você está sendo aumentado. Deus está te dando, está te comunicando vida. Prático assim. Mas se você levanta rápido, já deu a hora do trabalho, já sai correndo pelo meio da rua, irmão. Já vai você enfraquecido pelo meio da rua, daqui a pouco tem lá as artimanhas do diabo, tem as coisas que estão relacionadas não só ao diabo, mas à própria cruz, porque o Senhor falou aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz a cada dia, ou seja, todo dia tem alguma coisa, irmão, tem uma areiazinha aí, como os irmãos de Salvador falam, né, para entrar na ostra, para fazer um machucadozinho na ostra. Todo dia tem alguma coisa. E você já saiu de casa despreparado, irmão, para perceber a ação do Espírito, a maneira como ele conduz e ainda os ataques do inimigo que nós sofremos. Então, esse segundo aspecto é extremamente importante, o aspecto de recebermos a palavra e irmos crescendo por ela. E entender esses 2 aspectos, a oração e a palavra. Não precisa ter o ministério da palavra, mas a igreja precisa da oração, da comunhão com Deus e da palavra. Então podemos unir as 2 coisas e a comunhão na palavra surge a comunhão nas Escrituras. Irmão, isso é para todo filho de Deus. Amém? Romanos capítulo 6, por favor. E entramos num novo processo aqui. Romanos 6. Você pode marcar assim, porque nós vamos passar aqui de uma forma rápida, vamos colocar dessa forma. Romanos 6, 7 e 8. Existe uma estrutura nessa carta, também estava mencionando isso com meus irmãos. Existe uma estrutura nesses 3 capítulos muito interessante. A primeira é que Paulo, no capítulo 6, ele fala para a gente tudo aquilo que foi, não tudo aquilo, mas ele demonstra alguns pontos daquilo que foi conquistado em Cristo,
É aqui que ele fala que o nosso velho homem foi com ele crucificado, né? É aqui que ele mostra que Cristo venceu na cruz por nós, em outros textos também. Mas aqui, de forma especial, o capítulo 6, 7 e 8, ele tem uma estrutura que deve nos chamar bastante atenção. É que, irmãos, olha, assim como lá, como nós lemos desde o início, como nós somos colocados nas regiões celestiais, na vitória de Cristo, na vitória do Cordeiro, existe um caminhar aqui na terra. Então, essa vitória que está nas regiões celestiais precisa descer a nossa realidade aqui. Nós precisamos caminhar na terra como aqueles homens e mulheres dos céus. O assunto é que, quando chega no capítulo 7, meus irmãos vão lembrar que existe uma grande luta de Paulo. Paulo entra numa grande luta. Ele fala que o que ele quer fazer, ele não faz, o que ele deveria, ele não consegue. Ele fala de vários tipos de impedimento. Ele fala que a lei é espiritual, mas ele é carnal, vem do seu poder do pecado. E é estranho que você está falando da mesma pessoa, você está lendo sobre a mesma pessoa. Eu vou até te recomendar que você leia esses 3 capítulos juntos. Porque no primeiro capítulo, o capítulo 6, ele está falando daquilo que Deus nos deu, daquilo que nos foi dado em Cristo. Fala que o velho homem já foi crucificado, fala uma série de coisas. Mas no capítulo 7 a gente não entende porque se esse homem já está crucificado, não é? Se esse velho homem já morreu na obra de Cristo, por que Paulo está tendo crise com ele no capítulo 7? Por que Paulo não consegue fazer as coisas no capítulo 7 se o capítulo 6 disse que ele já é um vencedor? Quando chega e ele fala, quem me livrará do corpo dessa morte? Meus irmãos lembram bem, quando chega no capítulo 8, é que Paulo descobre, ainda no capítulo 7 ele fala, quem me livrará do corpo dessa morte? E ele fala assim, dou graças a Deus por Jesus Cristo. Então ele compreende, já no finalzinho do capítulo 7, ele vai compreender que todas aquelas riquezas que estão em Cristo, não é? Todas aquelas riquezas que são em Cristo, ele vai iniciar o capítulo 8 falando do Espírito, né? Quando ele começa o capítulo 8, leia comigo aí, por favor, no capítulo 8. Olha isso, irmãos. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. E alguns originais aparecem, outros não. Essa parte que diz que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. E aí tem umas questões de leis aqui, das 4 leis de Romanos. Não vamos entrar aqui, mas eu queria chamar a atenção, meus irmãos, a uma coisa. Uma coisa é o capítulo 6, é aquilo que Deus fez em Cristo. Outra coisa é o capítulo 7, é o nosso desespero por não saber aproveitar aquilo que nos foi dado em Cristo. Outra coisa é o capítulo 8. E qual é a novidade do capítulo 8? É o Espírito. O capítulo 6 fala do que Cristo fez, o capítulo 7 fala da crise humana, e o capítulo 8 fala do Espírito. Paulo começa a compreender, então, que esse homem do capítulo 7, que é ele mesmo, é um homem que está em desespero, porque quantas coisas ele relata ali negativamente. Mas como, Paulo, se você acabou de falar que nós já ganhamos tudo em Cristo no capítulo 6? Ele então entra com o capítulo 8, o Espírito mostra a ele que todas as verdades que foram dadas no capítulo 7, no capítulo 6, precisam do capítulo 8. Vamos falar de uma forma mais linear e clara para que meus irmãos possam entender. Irmãos, tudo Deus já fez em Cristo. Mas se nós não nos envolvermos com o Espírito, nós não temos absolutamente nada. Ou, melhor dizendo, não conseguimos provar nada, porque quem te faz provar a vitória do Cordeiro é o Espírito Santo. Então, se a nossa vida não é devota, se a nossa vida não é voltada ao Espírito, nós não conseguimos tocar as realidades daquilo que Cristo fez. Entenda isso, porque isso é a base do Evangelho, irmão. Se você já entende, vai só fortalecer o teu entendimento. Tudo que Cristo conquistou na cruz, irmão, só pode ser provado por você e por mim pela obra do Espírito Santo. Então, quando eu me envolvo, às vezes os irmãos falam assim, irmão, nós devemos ser revestidos ou já fomos revestidos? Olha o novo para aí. Mas 2 coisas, por quê, irmão? Gálatas diz que já fomos, os que já vestistes de Cristo, vós que já vestistes de Cristo, já vos revestiste de Cristo. Sim, irmão, perfeito. A questão é, onde Cristo está? Você acha que Cristo está na naturalidade? Você acha que Cristo está na distração? Nos parques de diversão? Ou qualquer outra coisa que a gente imagine como vida cristã? Cristo está no Espírito.
Você só toca Cristo quando você toca o Espírito. E aí agora você vê o porquê que a sua e a minha vida precisa ser consagrada. Porque senão a gente fica sem a realidade daquilo que é próprio de Cristo. Toda a obra que Deus fez em Cristo é disponível a nós pela obra do Espírito. Por isso que o Espírito Santo foi enviado, irmão. Então, quando você e eu, nós não tocamos, uma igreja que não toca, irmãos, no Espírito, não vai tocar naquilo que é de Cristo. Eu falava para os meus irmãos a questão do óleo, que ungia todo o tabernáculo, o óleo da santa unção, né, que ungia o sacerdote, ungia os utensílios e todo o tabernáculo. Ele tinha algumas especiarias que falam de Cristo, como cálamo, como canela, como mirra. Uma fala da morte, outra fala da ressurreição, ou seja, fala das obras de Cristo. Onde estão essas especiarias? Era colocada dentro do óleo. Quem significa o óleo, irmãos? O Espírito. E essas especiarias são o quê? Cristo. Então, se eu quero tocar as especiarias, irmãos, eu não toco a especiaria. Eu toco quem? O óleo, porque no óleo estão as especiarias. Então, por isso que você vê, se você lê as Escrituras de uma maneira e você tem como ler de outra. Qual é a maneira uma e outra? Você pode ler e você nem sequer lembra do que você leu. E você pode ler e quando você começa a ler, você começa a sentir algo, você percebe algo que te edificou. O que aconteceu? Você tocou o Espírito. E por isso as realidades da obra de Cristo chegaram até você. Então, criou-se uma briga na cristandade. Se a gente deve buscar ou se não deve buscar. Não, mas já foi revestido, já não foi revestido. Cria-se uma briga. Mas, na verdade, é um outro par de realidades que se equilibram. Nós tanto já fomos revestidos por Ele, como precisamos, como precisamos estar sendo fortalecidos, ou revestidos, use a palavra que você quiser. Por quê? Porque você não vai tocar em Cristo se você não toca no Espírito, porque Cristo está no Espírito. Entende, meus irmãos? Como a igreja precisa do Espírito, da obra do Espírito Santo, porque ela vai ficar privada. Ela fala de Cristo, Cristo isso, Cristo aquilo. A gente conhece alguns segmentos que falam de Cristo, que é uma maravilha, mas a realidade espiritual não aparece, porque quem introduz a igreja nessa realidade espiritual é o Espírito. E o Espírito não é Cristo. O Filho é o Filho, o Espírito é o Espírito. Amém? Então, em cada um tem a sua obra. O Pai enviou, o Filho foi enviado, fez a sua obra, ascendeu aos céus, como o Pai enviou o Espírito, e o Espírito agora está fazendo esse trabalho, está o Espírito Santo aí querendo fazer o trabalho dele, irmão. A gente precisa deixar. Como vamos ter uma senda de vitória, um caminho de vitória, um caminho ascensional de maturidade, se não temos relação com o Espírito? Precisamos deixar o Espírito nos tocar. Senhor, guia a tua igreja pelo teu Espírito. Senhor, fala-nos pelo teu Espírito. Senhor, mova-te entre nós pelo teu Espírito. Porque tudo que acontece, irmão, tem que acontecer, se é real, se é de Deus, acontece pelo Espírito Santo. Ah, mas foi aquele irmão que o Espírito Santo usou. Ah, mas aquela irmã que o Espírito Santo usou na sua mentalidade. A fonte é o Espírito. E o Espírito sempre nos leva para Cristo. E Cristo nos leva para o Espírito. Estão entendendo, meus irmãos? Sim ou não? Que o Senhor nos ajude a entender essas realidades. Então, aqui temos a questão da nossa vida e comunhão com Deus, de consagração. Aqui temos a questão da palavra que precisa governar-nos. Aqui também agora aparece o Espírito. Onde você vive? No capítulo 8 ou no capítulo 7? Onde nós vivemos? No capítulo 8, não vai falar os dois, você vai errar. Hein? No 8 ou no 7? Se você está no 7, você está em crise, como Paulo estava. Lê o capítulo 7 depois para você ver como é que ele estava. Estava difícil o negócio ali. Por quê? Por que ele está em crise no capítulo 7, se no capítulo 6 ele está falando de toda a vitória que já foi conquistada? E por que ele está pobre, se ele está dizendo que ele está rico? Porque ele precisa chegar no capítulo 8. Ele precisa tocar o Espírito. Porque a vitória do 6, de tudo que Deus fez em Cristo, é tocado por nós no capítulo 8. Se você está em crise é porque você está no 7. Não estou entendendo mais nada, está no 7. Ah, já está no 7. Vai para o 8. Quando você chega no 8, você toca no 6. O 6 é o que Deus fez por você. E rapidamente você se sente edificado por aquilo.
Bendito seja o nome do Senhor. Então vamos terminando. Amém, irmãos? Estou refazendo um recorte aqui de alguns pontos para poder terminar. Chegamos a um outro ponto para a senda da maturidade cristã. A cruz. Estava faltando ela, né? Está ela aqui. Você tira a cruz do Evangelho, irmãos, e você não tem o Evangelho da sua forma plena, porque é necessário que o primeiro seja retirado e seja estabelecido o segundo. Então, muitas vezes, a dificuldade de nós crescermos não é porque os irmãos não estão ministrando a palavra, não é porque a igreja está andando, é porque nós temos dificuldade com esse assunto. Esse é um assunto dos mais complexos, porque, irmão, a cruz ela é diametralmente oposta a nós, aos nossos pensamentos, aos nossos sentimentos, a tudo que a gente imagina de forma natural. A cruz é oposta. Por isso que você sofre, por isso que eu sofro. Porque ela é oposta aos seus sonhos. Se o seu sonho é diferente do sonho de Deus, ela é oposta a você. O que é a cruz, irmão? De uma forma mais simples, para não tentar, sabe, levar para um canudo de teologia, um nível de teologia muito profundo, que eu não entendi, foi nada. Então, irmão, a cruz é assim, é um objeto que Deus criou para nos fazer cair. Não cair e ficar deitado, é cair dos nossos sonhos, dos nossos objetivos, dos nossos planejamentos, dos nossos propósitos em Cristo. É isso que exatamente é a palavra escândalos, que aparece naquela relação quando o Senhor Jesus está falando com Pedro. E o Senhor revela algo tremendo para Pedro. Pedro fala, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Não foi carne e sangue, foi meu pai te soprou isso, hein? Porque ninguém me conhece, só meu pai me conhece, foi ele que te falou. E foi mesmo, né? Senão ele não saberia que era o Senhor. E aí ele fala que, né, aí o Senhor começa a falar com ele, e Pedro deve ter, né, esse sentido, porque, poxa, o Senhor começa a falar várias coisas para ele ali, né, e que fragmento de pedra, e sobre essa rocha edificaria a minha igreja. A conversa foi lá para cima, e daqui a pouco o Senhor começou a falar de quem? Dela, da cruz. Porque a natureza de Deus está identificada com a cruz. Não está identificada, a questão da cruz não está só relacionada a pecado. A natureza de Deus está identificada com a cruz. Por isso que ele deu o seu próprio filho, irmão. Por causa dessa natureza que está identificada com ele. Não tem a ver com pecado. Ele entregou o seu filho. Ele podia terminar com toda essa raça e começar uma nova. Mas ele falou que sem derramamento de sangue não haveria remissão de pecado. Então, como não tinha ninguém para pagar essa conta, irmão, ele mesmo se colocou debaixo do seu próprio juízo. Ele se colocou debaixo e ele mesmo ajuizou a ele mesmo. Por causa de nós. Não é? Então, naquela relação, quando o Senhor começa a falar que vai para a cruz, irmão, a palavra grega é fortíssima quando ele fala epitimeu, é a palavra grega que dá a entender que Pedro... Existe, acho que alguma tradução fala que Pedro o repreendeu. É a tradução mais próxima, mas quando você chega no grego, irmão, é uma palavra forte que ele usa para Jesus, irmão. Ele usa uma palavra muito forte para o Senhor. Entende? Acho que ele se empolgou muito daquilo que ele viu, do que ouviu, acho que ele se empolgou. E ele usa uma palavra forte para que o Senhor não tomasse o caminho da cruz. E aí é onde o Senhor fala para trás de mim, Satanás, e ele usa essa palavra que me serve de escândalos. Escândalos, irmão, é aquela armadilha para pegar urso, sabe? Ou seja, você é uma armadilha para mim. Porque o propósito de Deus ele está relacionado ao caminho da maturidade, por isso ele foi chamado de filho maduro de Deus, o nosso Senhor. Porque o caminho da maturidade, irmão, ele passa pela cruz. Porque a maturidade é a vida de ressurreição. E ninguém vive em ressurreição se não passa pela morte. Você já viu um ressurreto que não passou pela morte? Tem como de vida e ser ressurreto? Está vivo e depois aparecer ressurreto? Não, irmão, tem que passar pela morte. Ressurreição é a vida que saiu da morte. Então, para viver a vida de ressurreição e de ascensão, é necessário o quê? A cruz. E o Senhor sabe que entre ele e o propósito divino que ele veio cumprir, a cruz está aí. E agora tem uma armadilha. Quem é essa armadilha? Pedro. Porque se o Senhor pisa nessa armadilha, ele fica preso nela. Mas o Senhor não pisou nessa armadilha. Então a gente pode tirar essa armadilha como a forma mais prática da gente entender a cruz. O que é a cruz, irmão? Uma armadilha para nos fazer cair. Cair de quê? Cair daquela senda, daquilo que Deus proveu e projetou para nós. Eu preciso alcançar aquele objetivo. Então, irmão, se eu entrar por outro caminho, o que tem? Armadilhas do amor de Deus, para que a gente não fique prostrado no caminho, para que a gente possa seguir até o objetivo. Essas armadilhas não são armadilhas do inimigo. São
É diferente da que Pedro estava colocando para Jesus. Essas armadilhas que a gente se refere aqui são as armadilhas do amor de Deus. Deus não quer que a gente se perca em coisas. E aí você fala, não, eu vou fazer. O Senhor tem o nosso caminho para lá e nós queremos fazer uma outra coisa. O Senhor fala, mas aqui você vai se perder, filho. Eu não vou deixar você aqui. Então, uma armadilha se cria naquela circunstância. Que armadilha é aquela? Você é frustrado naquilo. Quantas vezes, irmão, nós fomos frustrados em certas coisas que queríamos e a coisa não deu certo? Colocamos esforço, colocamos tempo, colocamos dinheiro, irmão, muitas vezes. Irmãos que colocam dinheiro, esforços, mudam de lugares, de cidades, vão fazendo as coisas. Mas a senda está aqui, irmão. Aí o que acontece lá? Uma armadilha é posta, escândalos. Coloca o pé e cai. Aí volta arrependido, porque precisa voltar ao mesmo ponto, não tem como fazer nenhuma bandalha, tem que voltar ao ponto de onde caiu, né? Arrepender, como nosso irmão estava nos lembrando, para seguir em frente. Então a cruz sempre vai fazer parte desse processo, irmão. Nós não devemos desmaiar pelos processos que nós vemos na igreja, por aquilo que acontece na igreja. Não se pode desmaiar, irmão. Tem que entender que são processos, que o Senhor está lidando. Olha, até heresias, irmão. O Senhor fala que é necessário. Até heresias, que é para se manifesta o quê? Os que são sinceros. Você quer ouvir heresia? Eu também não. Mas às vezes acontece. São processos de purificação da sua casa que o Senhor precisa fazer. O Senhor não vai levar a gente lá, irmão, chega lá a dizer que é maduro com a mente, é maduro com a vida. Então esses processos se fazem necessários. Amém? Não desmaiemos com a cruz e nem com os processos moldadores. Eles são altamente necessários. Sabe aquelas pontas que o irmão estava falando ontem, né, onde tocamos um com o outro, e a gente precisa ser edificado junto, e tem uma ponta para lá, e tem outra de lá para cá. E como é que faz, irmão? Irmão, é aí que temos que estar. Temos que tomar a cruz, senão nós não vamos ser edificados juntos. Se nós tivermos nos nossos valores uma ideia maior do que o propósito de Deus, nós vamos ter dificuldade. Aí a gente ouve, a gente reúne, etc. Quando o irmão pisa no meu pé, pronto, acabou a comunhão. Não há estrutura. E Deus está trabalhando. Se o teu irmão, ou se você se indispôs com o teu irmão, irmão, não acabou o mundo. O mundo não acabou. Volta, faz o caminho de volta. Se você cedeu, faz o caminho de volta, irmão. Faz o caminho de volta, meu irmão, me perdoe, restaure a comunhão e siga em frente. Amém? Porque a cruz vai ter que operar. Não tem jeito de sermos aperfeiçoados ou de sermos amadurecidos sem ela. Amém? Bom, irmãos, vamos terminando aqui. Eu vou finalizando, até por conta do nosso tempo. Eu gostaria de mencionar uma coisa aqui ainda para os meus irmãos. Vamos ver o capítulo 5 de Romanos, e aqui eu termino. Um outro ponto que está relacionado ao sangue e à vida. Rapidamente, vamos observar esse ponto, e aqui a gente fecha. O interessante é que quando você olha o tabernáculo, que é aquela figura da casa de Deus no Antigo Testamento, você começa a observar umas coisas ali que te chamam a atenção, porque ali aparece o carmesim, que a gente sabe que é o sangue, aparece a púrpura, que fala da realeza, falando desses aspectos da casa de Deus, onde habita o rei, né? Enfim, onde habita a justiça, etc. Mas aparece pelos de cabra, e você não entende, porque pelo de cabra fala de coisas negativas, e você não sabe por que isso aparece aí. Se o tabernáculo é a casa de Deus. Mas eles faziam com os pelos de cabra, eles faziam a penúltima camada. Você lembra que o tabernáculo tinha umas camadas, não de cortinas, de coberturas, né? Então, a penúltima camada era feita com pelo de cabra. E pelo de cabra, irmão, cabra na Bíblia não é uma coisa muito boa. Ela normalmente vai realmente indicar questões pecaminosas, etc. Mas o que está fazendo pelo de cabra na casa de Deus? Mas o mais interessante e importante a gente saber é que não tem só pelo de cabra. Tem peles de texugo tinta de vermelho. Havia uma última camada que eram peles tingidas de vermelho. Então, ainda que haja na cobertura, na penúltima cobertura do tabernáculo, um tipo da casa de Deus, peles de cabra ou pelos de cabra, há por cima o quê? Uma outra cobertura
que é tingida em vermelho. Isso fala do sangue de Cristo, que nos purifica de todo pecado. Ainda que haja dificuldade entre nós, as dificuldades não são para nos distanciar. As dificuldades, elas são colocadas por causa da nossa natureza, e a cruz está para tratar todas essas questões. Então, assim como nós temos que considerar a comunhão, o nosso Senhor, nós temos que considerar a questão da palavra, né? Nós temos que considerar também a questão da cruz. Nós temos que entender também, irmãos, que sempre haverá um caminho de volta para que a gente restaure a comunhão no momento em que as coisas se agravarem, para que a gente possa conseguir prosseguir. O sangue sempre vai estar presente. Por quê, irmãos? Porque pelos de cabras ainda estão presentes. A obra de Deus segue. A obra de Deus segue para frente, não é? Até aquele grande dia. Enquanto não chegarmos àquele grande dia, irmão, muitos de nós, irmão, vamos nos decepcionar conosco mesmo, vamos ter dificuldade. Irmão, nós precisamos estar vacinados, não contra o coronavírus. Agora precisamos estar vacinados contra esse bicho, essa treva que muitas vezes se intromete entre os irmãos por falta desses tipos de considerações, de perdão, de usar de misericórdia, sabe, irmão, de arrependimento. A casa de Deus, ela precisa estar repleta disso. A gente não consegue caminhar, você não vai conseguir caminhar sem a igreja, você não pode amadurecer sem a igreja, você vai precisar da igreja, todos nós vamos precisar. Você não pode falar, vou ficar em casa com a minha família e lá eu vou dar o jeito, eu parto o pão lá, irmão, você não vai seguir em frente. Eu não vi ainda, pode ser que haja, ainda não vi, porque nós somos chamados para sermos edificados juntos. E então, irmãos, começa a aparecer os pelos de cabra, sabe? Começa a aparecer aquelas coisas que são próprias da nossa natureza, vai aparecer, irmão, vai aparecer em mim, vai aparecer no seu irmão, mas nós temos que ter, irmãos, esse sentimento de que o Senhor providenciou outra coisa, não é só pelo de cabra, não é só pecado que ainda existe por causa da natureza humana, existe provisão, irmão, ainda existe em Deus provisão, sabe? Para que os pecados sejam perdoados. Desde o momento em que fazemos alguma coisa, irmão, e pedimos aos nossos irmãos, consideramos o perdão aos nossos irmãos, sabe, irmão? O caminho de volta é feito. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, que nos purifica de todo o pecado. Esse assunto do sangue, irmãos, esse é um assunto muito importante na comunhão dos santos. Até chegarmos àquele dia, nessa senda longa de maturidade que o Senhor nos dá, até chegarmos naquele dia, irmão, nós vamos precisar de muitas vezes pedir perdão aos irmãos, ou perdoar aquele que nos tem ofendido, sabe? Você não pode pegar, irmão, uma situação pontual e falar, irmão, já não reúno mais. Irmão, hoje mesmo você já pode ir embora. Hoje mesmo, se você tiver esse pensamento, amanhã, na primeira prova, você vai embora. Não é para ir embora, irmão, é para estar juntos, é para crescer juntos, é para seguir juntos. Então, quando erramos, irmãos, nós pedimos perdão. Meu irmão, me perdoe, tenha compaixão de mim. E outra coisa, se erramos coletivamente, perdão deve ser coletivo. Às vezes, nos precipitamos, falamos coisas, magoamos o irmão coletivamente, e depois chamamos o irmão no canto, me perdoe, tá, irmão? Não, irmão, não faça isso. O perdão é coletivo, assim como a igreja, assim como há pecado individual, há pecado também coletivo. Às vezes um irmão precisa pedir perdão, às vezes toda a igreja precisa pedir perdão a Deus por certas questões, por certas posições que ela fica travada, ela não consegue desenvolver no seu crescimento, porque tem coisas pendentes. Eu não estou falando dos irmãos de Aracaju, o princípio geral, irmão. Se há situações pendentes, como vamos conseguir caminhar diante de um Deus santo? Mas se algo foi cometido contra um irmão, isoladamente, fala com ele isoladamente, acerta as coisas, irmão, é teu co-irmão, cuida dele, pede perdão a ele, se você perceber, cuida, temos que aprender a cuidar dos nossos irmãos, porque nós não somos sem eles, não conseguimos chegar em edificação sem eles. Às vezes a reunião está pesada, as coisas estão difíceis, por quê? Porque tem irmão contra irmão, e às vezes tomamos o pão, a ceia, e vamos seguindo como se nada tivesse acontecendo. Estamos crescendo mesmo, irmão? Não podemos estar. Tem coisas pendentes que precisam ser tratadas. Então nós vamos àquele irmão, àquela irmã, irmão, não fui feliz. Irmão, não, se houvesse cuidado em nós, irmão do céu, nossos irmãos vão estar em muito, livres de muito sofrimento. Tem muita gente sofrida na igreja por conta dessa questão.
Não se trata, não se pede perdão, não se perdoa. Às vezes o irmão perdoou, oh, irmão, me perdoe, me perdoe. Amém, irmão, está perdoado daqui a pouco. Ah, irmão, já veio pedir perdão, mesma coisa. Tá. Irmão, quantas vezes nós fazemos isso diante do Senhor? Quantas vezes pecamos com as mesmas coisas, irmão? Tem coisa de 20 anos que a gente não largou ainda e o Senhor está perdoando todo dia que você chega na presença dele, você está perdoado, filho. E daqui a pouco você volta naquele negócio de novo. Rapaz, acho que dessa vez, não, irmão, 20 anos, 10 anos o Senhor está... Por que nós não vamos considerar da mesma forma os nossos irmãos? Esse cuidado, sabe, irmão, para que não haja implosão do prédio de Deus, porque se entrar, irmãos, esse espírito que vai minando a gente, sabe? A gente começa a acumular esse tipo de coisa, irmão, e vamos ficando sem graça. Vamos parando, não há graça para fazer nada, as coisas tão travadas, tão pendentes, sabe? Porque o Espírito de Deus não tem essa liberdade mais entre nós. Que o Senhor nos guarde disso, que o Senhor nos ajude, que o Senhor coopere conosco nessa senda de crescimento, né? E que o Senhor nos dê muita liberdade para que a gente possa agir dessa forma. Errou, irmão? Conserta. É melhor consertar agora do que no tribunal de Cristo. Deus é justo, irmão. Deus é justo. Deus não só condena o ímpio, não. Ele não nos condena para a perdição eterna, mas podemos ficar em disciplina, seja aqui, seja acolá, não sabemos. Mas uma coisa sabemos, ele é justo. Cometemos injustiça, irmão, imediatamente. É melhor acertar aqui do que deixar coisas pendentes para acertar depois. Esse é o caminhar normal e natural da igreja. Ainda há pelos de cabra, sim, irmão, mas ainda há o sangue da última cobertura que nos limpa e que nos perdoa, que nos limpa e que nos afasta de todas essas questões negativas, desde que a gente haja com seriedade diante dessas questões. Então, aqui ficam alguns pontos, né, relacionados a essa questão da senda da maturidade. Como é importante para crescermos, termos a consideração desses pontos. Primeiro ponto, terminando, qual o primeiro ponto? Precisamos estar em Deus. Precisamos nos voltar para Ele. Não é fazer. Vou fazer. Não, não é fazer. Já fizemos muito e continuamos andando como em esteira de academia, não sai do lugar. Andar de fato, irmão, é estar descansado na presença dele, para ouvir o que ele precisa nos dizer. Então, o primeiro aspecto, chegando para ele. O segundo aspecto é ele falando conosco. Agora nós temos a palavra de Deus. Amém? Mas aí também nós precisamos do Espírito, porque às vezes ficamos muito naturais. Já sabemos, já a palavra é essa aqui, mas você acha que se Deus te der uma palavra, você pode executar ela? Não há essa capacidade em você. E nem em mim, e nem na igreja. Ele fala o que ele vai fazer. A igreja apenas precisa dispor o seu coração àquilo que ele vai fazer. Senhor, então faça conforme a tua vontade. E ele vai fazer mesmo. Então, entre esse aspecto do Espírito, essa necessidade de servir a Deus em Espírito, de louvar a Deus em Espírito, tudo precisa ser em Espírito. É o exercício da vida espiritual, o exercício da piedade. O outro aspecto, a cruz, porque o Espírito quer nos enquadrar com as Escrituras. E para nos enquadrar com as Escrituras é preciso usar a ação moldadora da cruz. Porque se não eliminar o primeiro, o segundo não é estabelecido. Como eu posso ser um servo do Senhor de fato? Como podemos servir o Senhor de fato, se estamos identificados com as nossas coisas? Então, se o Espírito entra para tratar essas questões, para nos colocar no molde das Escrituras, então alguém vai ter que sair de cena. E esse alguém sou eu. Então começam as armadilhas santas, né? Eu quero ir para lá, aí furou o pneu, aí aconteceu não sei o quê. São santas armadilhas. Processos para nos fazer, para nos impedir de seguir em frente e se perder por lá. Então o Senhor utiliza esses... A cruz é uma bênção, irmão. Foi para muitos e para o próprio Senhor um lugar de maldição. Mas para nós é uma grande bênção. É com a cruz que Deus te livra das coisas mais negativas e terríveis que pode acontecer contigo e com a minha vida. Então o Espírito usa a cruz, te leva para a cruz e a cruz te leva para o Espírito. O Espírito nos leva para a cruz e novamente a cruz nos leva para o... Porque quando eu tenho um momento de baque, que eu vejo que eu pisei numa armadilha, que Deus está impedindo de eu avançar naquela direção, lá como uma mula de Balaão, então o assunto está aí, eu falo, Senhor, e agora? Senhor, me perdoe. Está vendo? A cruz te levou para o Espírito, te levou para um novo razoamento. Eu estou equivocado, Senhor, tenha compaixão de mim. E aí nos voltamos. E aí também o último elemento que nós citamos aqui, essa questão tão importante, irmão, de considerarmos
que para preservarmos a comunhão, até chegarmos no lugar que não chegamos ainda, Paulo fala, até que cheguemos, não chegamos. Se não chegamos, nós temos que, todos aqueles textos, temos que suportar uns aos outros em amor, falar a verdade em amor, mas também suportar uns aos outros em amor. O que mais, irmão? Nós temos que perdoar os nossos irmãos, né? Temos que pedir perdão aos nossos irmãos e ser perdoados por ele. Toda essa relação da vida da igreja é totalmente normal, irmão. Se teu irmão errou contra você, irmão, vá para o Senhor. Vá para o Senhor. Esteja com o Senhor, perdoe seu irmão, anda antes dele ter te pedido perdão, vai para o Senhor, porque o Senhor te dá essa condição, para que possa ser preservada a unidade do Espírito, para que os irmãos não se espalhem, não se dividem, porque Satanás faz isso muito, direto. Mas onde há o sangue, irmão, há cobertura. Onde há o sangue, há perdão. Amém? Onde há o sangue, há provisão, para falar, meu irmão, você está liberado, fique em paz. Vamos seguir, que temos muita jornada pela frente. E o Senhor nos uniu e nada mais nos separa. Vamos em frente. Que o Senhor abençoe os irmãos. Obrigado pela paciência de vocês, tá bom, meus irmãos? Que o Senhor nos abençoe a todos. Em nome de Jesus, vamos orar. Te agradecemos, Senhor, por esse tempo de oportunidade. Te agradecemos porque a Tua palavra é suficiente para nós, junto ao Seu Espírito, onde o Senhor nos edifica a cada dia. Muito obrigado, Senhor, por aquilo que o Senhor tem feito entre nós. Muito obrigado pelos seus propósitos, intentos do seu coração. Ainda que não entendamos muitas coisas, mas nós sabemos que o seu coração é um coração de amor para conosco. Nós te damos graça mais uma vez por esse tempo, por essa tarde, pelos meus irmãos aqui. Que a tua palavra possa ir além das minhas palavras, Senhor, e atingir os seus objetivos. Que o Senhor possa nos falar de uma forma mais profunda pelo seu Espírito, da forma como o Senhor mesmo queira comunicar. Perdoa as nossas faltas, Senhor, as nossas dificuldades. Senhor, continue, siga o teu trabalho em nós, a fim de que o Senhor tenha aquilo que o Senhor deseja. Nós oramos agradecidos, Senhor, por tudo. Em teu nome santo. Amém. Obrigado, irmãos, mais uma vez.